Olá, terceiros lindos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, a prof tá bem. Então, hoje a gente vai começar a ver ótica geométrica. Vocês têm o material em PDF, coloridinho, bonitinho, né? A prof imprimiu aqui preto e branco para a gente poder gravar o vídeo. Então, ótica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Seu desenvolvimento se deu com a publicação da teoria corpuscular da luz por Isaac Newton. Então, Isaac Newton, obviamente, não desenvolveu só as leis de Newton, né? Ele era matemático, físico, ele atuou em vários outros conceitos, tanto da matemática quanto da física. Teoria que admitia que a luz era formada por um feixe de partículas. Define-se luz como um agente físico que sensibiliza nossos órgãos visuais, nossos olhos. Então, nós vamos trabalhar aqui com a luz sendo uma onda eletromagnética. Essa onda, ela não precisa de um meio material para se propagar, então ela se propaga no vácuo. Vocês já aprenderam lá no livro da Alice, no País do Quantum, que é da dualidade onda-partícula, né? Que a luz é uma onda e a luz também é partícula, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar como ela sendo onda, com a propriedade ondulatória da luz, então. A velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. Então, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. 1 ano-luz é a distância que se pode percorrer em 1 ano andando na velocidade da luz. Em 1 ano-luz, a gente pode percorrer 9,5 vezes 10 na 12 quilômetros. Muita coisa. Bom, quais são as fontes de luz? A gente tem as fontes de luz primária, as que possuem luz própria. As secundárias, as que não possuem luz própria. Então, só relembrando aqui. Algumas fontes primárias. O Sol, por exemplo, é uma fonte primária. A Lua é uma fonte secundária. A Lua não tem luz própria. Raios de luz. Elemento geométrico que representa a trajetória seguida pela luz. Então, a gente representa por uma seta a trajetória que a luz percorre. Aí, a gente vai ter feixes de luz. Então, com vários raios, né? Várias setinhas representadas. Eu posso ter um feixe divergente. Divergente é quando esses raios se abrem, como, por exemplo, num semáforo. Pelo formato da lâmpada do semáforo ser desse jeito, côncava, os raios vão divergir, eles se abrem. A gente pode ter o convergente, então, quando eles se juntam, como, por exemplo, numa lupa, né? Às vezes as crianças querem queimar formiga, não pode queimar formiga, tadinha das formigas. E os raios paralelos, né? Como num holofote. Bom, por que nós vemos os objetos? Só poderemos perceber visualmente os vários objetos que nos rodeiam se eles emitirem luz e esta alcançar nossos olhos. Então, aqui no caso, a gente tem uma lâmpada que emite um raio para a árvore, para o pinheiro, e do pinheiro é refletido para os nossos olhos. Meios ópticos. A gente tem os transparentes, né? A figura já mostra o que é e vocês também já entendem o que é um meio transparente. O translúcido, que é um transparente sujo, e o opaco, onde a gente não consegue enxergar o que está atrás, então. Alguns princípios da ótica geométrica.
Propagação retilínea da luz. Em um meio transparente e homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Então, num meio homogêneo e transparente, ela vai se propagar sempre em linha reta, que pode ser paralelo, convergente ou divergente. Aqui a gente tem uma pessoa, o sol, podia ter um solzinho desenhadinho, né? Esse sol, então, emite raios, né? E esses raios vão formar, a falta desses raios vão formar uma sombra, né? Onde o raio bate aqui no meio. Esqueci o nome, gente. Opaco, ó. No opaco, que é a pessoa, né? Então, vai formar uma sombra no solo. Aí, a gente pode medir a altura de objetos grandes usando uma regrinha de triângulos semelhantes que vocês aprenderam na matemática. Espero que vocês tenham aprendido. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um muro que eu consigo medir a altura desse muro. Então, eu sei o valor desse H. Eu consigo medir a sombra desse muro, tá? Então, eu sei o H do muro e eu sei a sombra do muro. Aí, eu quero medir a altura desse prédio. Eu vou medir a sombra desse prédio, que é o S grande, e eu vou ficar só com a altura do prédio. Então, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ó, a gente tem dois triângulos aqui. Um triângulo aqui, dois triângulos retângulos, né? Como o ângulo do raio incidindo no solo é o mesmo ângulo, então a gente diz que esses triângulos, eles são semelhantes. Aí a gente pode usar essa regrinha aqui. Então, a altura do prédio dividido pela altura do muro é igual à sombra do prédio pela sombra do muro. Também pode ser escrito, né? A altura do muro, sombra do muro, a altura do prédio, sombra do prédio, tá? É a mesma coisa. Regrinha de triângulos semelhantes. Prestem muita atenção quando a prof for fazer o exemplo dessa parte, porque vocês vão fazer um experimento usando essa equação. Aqui já vamos fazer o exemplo. Então, uma pessoa de altura 1,60. Então, vamos chamar de Hzinho aqui. Então, o H, 1,60. Está de pé ao lado de um prédio. A sombra do prédio projetada pela luz solar é 90. Então, a sombra do prédio, 90 metros. Pessoal, aqui a gente pode trabalhar com qualquer unidade, desde que todas as medidas estejam na mesma unidade. Então, hoje a gente trabalha com tudo em metro, tudo em centímetro, tudo em milímetro, tudo em quilômetro, enfim, né? Tem que estar as 4 medidas na mesma unidade. Enquanto a sombra da pessoa é de 8 metros. Então, a sombra aqui, o Szinho, é de 8 metros. Aqui ficou confuso, né? Não é a sombra aqui. A sombra é 8 metros. Qual a altura do prédio? Então, eu quero saber o H. Então, H do prédio dividido pelo H da pessoa é igual à sombra do prédio pela sombra da pessoa. Vai ficar H igual 1,60, igual não, dividido por 1,60, igual a 90 sobre 8. Vamos fazer 1,60 vezes 90. Vai ficar 144 dividido por 8. 18 metros. O prédio tem 18 metros. Não teria como a gente medir esses 18 metros na vertical
com uma trena, por exemplo, né? Mas a gente consegue medir a sombra com um pouco de dificuldade, mas a gente consegue medir. A gente sabe a nossa altura e consegue medir a nossa sombra, tá? Lembrem que vocês vão precisar disso no experimento. Qualquer coisa, voltem aqui no vídeo para olhar. Ângulo visual. Então, a gente tem o nosso globo ocular, o nosso olho, e eu tenho um objeto, certo? Esse objeto, quando esses raios de luz, né? Quando eles entram no nosso olho, eles invertem a imagem. O nosso olho funciona como uma câmera escura. Prestem atenção que vocês também vão fazer um experimento de câmera escura, como uma máquina fotográfica, por exemplo. É uma câmera escura também. Então, a gente tem aqui uma distância n, que é do anteparo. A gente vai chamar onde a imagem se forma de anteparo até o orifício de entrada dos raios luminosos. A gente tem o objeto e a distância do objeto até o orifício de entrada. A gente pode calcular o tamanho da imagem fazendo o tamanho do objeto dividido pela imagem, objeto imagem, é igual à distância referente ao objeto dividido pela distância da imagem. É a mesma situação dos triângulos semelhantes de antes, né? A gente só mudou o nome das letrinhas. Vamos por aqui, ó. A gente só chamou a altura de objeto, a altura da pessoa de imagem, né? A gente só mudou o nome das letrinhas. Esse ângulo aqui, ele é igual, por isso que este triângulo é semelhante a este triângulo. A gente tem uma outra situação, onde eu tenho um observador que está olhando um objeto, uma vela nesse caso. Eu tenho uma distância da vela até o observador e esses raios, né? Aqui tudo tem raios de luz, estão incidindo. Entre o primeiro e o último, eu faço um ângulo θ. Eu posso calcular, né? Se a gente for pensar na tangente, tangente é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o objeto. Então, tangente do ângulo é o objeto, dividido pela distância do observador até o objeto, que aqui chamaram de P. P. Então, eu posso usar esta equação para calcular a altura do objeto. Por exemplo, se a gente pensar que esse P é a sombra do objeto, certo? Então, aqui seria a sombra. Sombra do objeto. Claro que eu preciso conhecer esse ângulo daí, né? Então, eu ficaria com sombra igual a altura sobre tangente do ângulo. Seria uma outra forma de calcular. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Qual o tamanho da sombra de um poste Então, deixa eu desenhar o poste aqui. De altura 4,5 metros. Se o ângulo visual é 17 graus. Então, tangente de 17 é igual ao objeto dividido pela sombra. Tangente de 17, 0,3 igual a 4,5 sobre sombra. Multiplica em cruz. A sombra vai ficar 4,5 dividido por 0,3. A sombra tem 15 metros.
aqui só mais algumas propriedades, né? A reversibilidade. Quando a luz se desloca entre dois pontos, o caminho percorrido é o mesmo, independente do sentido. Então, o caminho percorrido é o mesmo, independente do sentido. Então, aqui vai fazer o mesmo ângulo que aqui, no caso, né? Aqui, aqui, aqui e ali, tá? Então, sempre vai ter o mesmo ângulo de inclinação. E a independência das luzes. Aqui são luzes coloridas, né? Vocês têm o PDF aí para olhar direitinho. Se duas luzes de cores diferentes se cruzarem, elas não vão se misturar e continuar misturadas. Só aqui onde é que elas estão juntas, né? Mas aqui onde separou uma da outra, elas mantêm a cor inicial, tá? Então, quando dois ou mais raios luminosos se cruzam, cada um se movimenta independente do outro. Então, por exemplo, eu tenho uma luz amarela e uma azul. A luz amarela vai cruzar, vai continuar amarela. E a azul vai cruzar, vai continuar azul. Aqui no meio, a gente vai ter um verde, né? Mas depois que elas se cruzaram, volta a ter as cores originais, tá? Elas não vão seguir verdes, por exemplo, como se fosse jogar 2 baldes de tinta. Bom, vocês têm 2 experimentos para fazer. Um experimento vocês têm que fazer à noite. Deixa eu pôr uma folha aqui. Um experimento vocês têm que fazer à noite, no escuro, tá? Que é o experimento do 4.3. E o 4.4 vocês têm que fazer de dia, tá? Um horário bem bom para fazer é às 11 da manhã e precisa ter sol. Esse é um horário bem bom para fazer. Não quer dizer que não dá para fazer em outros horários, tá? Dá para fazer em outros horários. Nesse horário é mais fácil de fazer, mas dá para fazer em outros horários. Só que tem que ter sol. Então, assim, eu tô dando 15 dias para vocês fazerem esses 2 experimentos, tá? Porque eu sei que tem gente que trabalha de dia, então vai ter que fazer no final de semana. E pode ser que chova e alguma coisa assim. Mas se programem para fazer o quanto antes, não vão deixar para fazer no último dia, que daí não vai dar certo. Até porque vocês vão ter que fazer alguns cálculos, algumas análises e tal, tá? E esse que tem que fazer à noite, daí é mais tranquilo. Vocês podem usar a dica da caixa de sapato que a prof deu para fazer esse, ou também vocês podem fazer com uma lata de leite, tá? Um beijo para todo mundo, até mais!